A fé cristã nos ensina a crer em Deus, que é sábio e perfeito em todas as suas ações. Desde os mais antigos credos da Igreja, os cristãos afirmam: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O relato da criação no Gênesis nos mostra que Deus criou um homem e uma mulher para o louvor da sua glória, para crescerem e se multiplicarem. Eu sou Israel Patriani Júnior. Eu sou Mara Patriani. Temos 37 anos de casamento e 2 filhos. E cremos que precisamos buscar a glória de Deus em nossa família. Sejam todos muito bem-vindos à 8ª edição do programa Um Lar de Fé. A produção e apresentação deste projeto é de responsabilidade dos Enlaçados, o grupo de casais da Primeira Igreja Batista de Manaus, sob a direção de Aderson e Deise Costa. Em nome da liderança, gostaríamos de agradecer especialmente a vocês que têm assistido cada edição do programa e interagido conosco. Todos os retornos são valiosos para que continuemos a aprimorar o nosso conteúdo. O nosso propósito continua sendo trazer um conteúdo relevante para edificar as famílias e produzir reflexões baseadas na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática também no lar. As edições anteriores continuam disponíveis no canal da PIB Manaus no YouTube. Se você desejar ver ou rever, basta acessar e selecionar o programa Um Lar de Fé. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e conforme a sua semelhança. O cientista Francis Collins, que coordenou o mapeamento do genoma humano, afirmou que Deus deixou as suas impressões digitais na criação. Quando Deus criou os seres humanos, Ele lhes deu capacidades acima de qualquer outra de suas criaturas. Raciocínio, desejo de progresso, senso de imortalidade e, acima de tudo, a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Deus deu orientações seguras e claras para o primeiro casal e fez para eles um lar paradisíaco, onde eles passaram a morar. Mas, infelizmente, houve um sério problema. Ao ouvirem o convite do inimigo de Deus, esse primeiro casal resolveu desobedecer ao Criador, trazendo para o mundo o mal, o caos e a morte, além de terem sido destituídos da glória de Deus. Mas a obra de Deus é perfeita e por isso ele planejou desde o início o resgate da humanidade que se perdeu. Ele preparou tudo para que a sua criação fosse restaurada novamente à sua perfeita imagem. É por isso que o tema do programa de hoje é Homem e Mulher os criou. O desejo de Deus sempre foi ter com os homens uma relação de amor e amizade. Quem ama o Senhor e anda nos seus caminhos, certamente é feliz. A Bíblia descreve no Salmo 128 como é uma família que busca estar nos caminhos do Senhor. Marido, mulher e filhos vivem em harmonia, crescendo e se desenvolvendo na graça de Deus. A bênção de Deus para as pessoas que o buscam e procuram obedecê-lo inclui até mesmo os netos e toda a sua descendência. Feliz é a família que confia no Senhor. O mundo é abençoado por famílias assim. O texto do Salmo 128 foi musicado por Marcos Prioste e gravado no álbum Ele Não Mudou. Convidamos o irmão Fabiano Cardoso para interpretá-la para nós hoje. Dá o play! Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Viverás no teu trabalho e nada te faltará. Ele é fiel. Alegria estará em tua casa, tua família ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que
teme ao Senhor. A alegria estará em tua casa, tua família ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Viverás do teu trabalho e nada te faltará. Ele é fiel, a alegria estará em tua casa, tua família ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A alegria estará em tua casa, tua família ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E verás os filhos dos teus filhos e a paz em Israel, e verás os filhos dos teus filhos e a paz em Israel, em Israel. Obrigada, Fabiano, que a mensagem dessa música nos inspire a sempre andar nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E também que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Salmo 34, 18 e 19. As histórias de vida que temos assistido aqui são testemunhos de que Deus cuida dos seus no meio das aflições e dificuldades. O que temos ouvido nos inspira a louvar a Deus por tudo o que Ele tem feito de bom pelos seus servos. O testemunho que vamos ouvir hoje com certeza falará aos nossos corações, pois todos nós enfrentamos dificuldades em algum momento da vida. Convidamos o casal Alcebiades e Mônica Santos para participar do quadro. Nossa história. Olá, meu nome é Mônica. Meu nome é Alcebiades. Nós temos 27 anos de casados. Temos 3 filhos, Lucas e Mateus com 20 anos e Nicole com 13. Bom, vamos falar um pouquinho da nossa história. O nosso namoro e noivado durou em torno de 2 anos e meio. Tudo começou com o intercâmbio de coral do Conjunto de Sinos, da PIB de São Paulo, que foram participar do aniversário da minha igreja, PIB do Alcântara. Algumas pessoas na época até achavam que era um namoro, noivado e casamento já fadado ao fracasso, por sermos muito jovens, e o namoro e noivado foi praticamente todo à distância. Exatamente. Logo que casamos, 2 meses após, o Alceu foi comunicado que a empresa havia sido vendida e que ele seria desligado da empresa em 7 meses. Era um momento em que estávamos comprando muita coisa no início do casamento, mas graças a Deus, logo o Alceu conseguiu um novo emprego e muito melhor. Após 5 anos de casados, começamos a
tentativas de ter filhos. Foram muitas as frustrações. Abortos espontâneos, acho que foram 2, né, Mônica? 2 abortos espontâneos. Inseminação artificial frustrada, e olha que custou bastante. Processo de adoção, praticamente tudo certo, tudo caminhando super bem. Daí no minuto final, quando até o quarto do bebê já estava prontinho, chegando em casa com a última peça que faltava, que era o carrinho do bebê, recebemos a notícia da assistente social de que o processo havia sido abortado. Foi um momento muito duro. Foi muita dor de uma nova perda, né? Pois tudo estava muito bem planejado. Para alguns dias, recebemos esse bebê na nossa casa. Deus foi muito bom para conosco, pois uma semana depois recebemos uma ligação que muito nos alegrou. Era notícia sobre o Lucas, que nasceria em abril, e ficamos radiantes de tanta felicidade, porque abril também é o mês do meu aniversário. Passados 2 meses, veio uma notícia que nos deixou ainda mais alegre, que eu estava grávida e teríamos mais um bebê a caminho. E teríamos 2 bebês, com a diferença apenas de 7 meses de diferença, para nos abençoar ainda mais. Praticamente gêmeos, né? A alegria foi grande demais. Deus nos deu o Luca em abril de 2001 e o Mateus em novembro do mesmo ano. No ano de 2002, 3 meses após o nascimento do Mateus, Mônica foi diagnosticada com uma enfermidade que muito nos faria sofrer. Vários exames foram feitos e ela foi para a sua primeira cirurgia por conta de uma endometriose severa. Após a cirurgia, ficamos sabendo que a retirada do seu ovário esquerdo foi inevitável. Comecei então um tratamento muito difícil, com injeções para interromper o avanço da doença, mas infelizmente sem sucesso. A doença continuava a avançar. E fui então para a minha segunda cirurgia, porque o meu abdômen já estava todo tomado. Fiz a segunda cirurgia, muito confiante, como sempre, pois o meu Deus nunca me desamparou. Mônica então continuou o tratamento após a cirurgia, porém após 2 anos começou a sentir dores muito intensas que realmente atrapalhavam o seu dia a dia. Sim. Começamos a fazer vários exames novamente, e ali estava eu. E descobrimos então que a doença havia voltado e avançado para o meu intestino. Foi muito difícil saber que o tratamento nesse caso não aconteceria mais com medicações, e apenas com uma cirurgia. Era o caminho. E ali estava eu para mais uma cirurgia, mas dessa vez um pouco mais complicada, por estar com 3 nódulos no intestino e também no meu ovário direito. Oramos mais uma vez e entregamos tudo nas mãos de Deus, pois sabíamos que estávamos passando por uma prova na qual Deus nos carregava em seus braços. Próxima cirurgia, descobri também que eu estava com um tumor ósseo no dedo anelar da minha mão esquerda e que teria que retirá-lo antes da cirurgia do intestino e do útero, pois corria o risco de perder o movimento dos meus dedos e também da minha mão. E então, em fevereiro de 2005, fiz a cirurgia do dedo, que graças a Deus foi um sucesso. Retiraram o tumor, fizeram o enxerto ósseo e a melhor parte foi que a biópsia deu negativa. E eu não perdi os movimentos dos meus dedos e nem da minha mão. E logo após essa cirurgia que foi um sucesso, logo após alguns meses estava a Mônica ali para mais uma cirurgia. E novamente, com muita paz em seu coração. A cirurgia tinha uma previsão de durar até 7 horas. Para quem está dentro do centro cirúrgico, 7 horas passa assim como segundos, né? A pessoa está dormindo. Mas para quem está do lado de fora, é uma eternidade. Mas com Deus na condução foi tudo diferente. A cirurgia durou apenas 2 horas e meia. Quando eu conversei com o médico cirurgião, ele informou que a cirurgia foi um sucesso e que retiraram 15 centímetros do intestino da Mônica, mas que não precisou colocar a colostomia. Também não foi necessária a retirada do meu útero e nem de total do meu ovário direito. Preservaram uma casquinha do meu ovário. Glorifiquei muito o Senhor ali, naquele leito,
Louvava a Deus, pois Ele me carregava em seus braços. Fui para o quarto e à noite comecei a sentir alguns movimentos abdominais. Pedi para a enfermeira escutar o meu abdômen, pois tinha movimentos intestinais, eu sentia. E ela olhou para mim e disse: querida, você fez uma cirurgia muito radical. Vai demorar uns 2 dias para voltar os movimentos intestinais, para isso acontecer. Mas mesmo assim eu insisti e ela fez o que eu pedi. Pelo porte da cirurgia, era para demorar bastante para voltar meu intestino a funcionar. Quem conhece sabe que quando a gente faz uma cirurgia de intestino, o movimento intestinal demora para voltar. Porém, após ela fazer a escuta, veio a confirmação. Veio 3 enfermeiras olharem e ali estava, eu já pós-cirúrgico, algumas horas após, e estava com movimentos intestinais. Após essa cirurgia, a Mônica ficou ótima. O único ponto que o médico disse foi que ela não poderia engravidar novamente. Mas isso para nós era bem tranquilo. Afinal de contas, a gente já estava com um casal de gêmeos em casa. Casal de gêmeos não, já estávamos com 2 meninos em casa, né? Mas 2 anos depois, para nossa surpresa, finalzinho de 2007, novamente a doença voltou. Sim. Quando eu soube, pedi ao médico para que refizesse os meus exames, meus pedidos de exames, pois eu estava sendo tratada por Deus, eu estava em processo de oração, porque já estava me sentindo mal, e eu não precisaria fazer nenhuma cirurgia e também não queria tomar aquelas injeções. E ele assim fez. E para minha alegria, fui mais uma vez presenteada por meu pai. Me sentindo muito mal ao refazer os exames, descobri que estava grávida. Sim, grávida. E eu dizia: como posso estar grávida? Eu não tenho mais essa possibilidade. E eu ouvi da secretária do meu médico: Mônica, você esqueceu que Deus é Deus e que Ele pode todas as coisas? E eu, naquela mesma hora, me lembrei das orações que eu já havia vindo fazendo, pedindo a Deus que me curasse daquela doença, e o meio que ele usaria para me curar seria o meio que Ele quisesse. Poderia até ser uma nova gravidez. E então, em novembro de 2008, nasceu o meu milagre, a Nicole, para a honra e glória do Senhor. Linda, perfeita, um presente depois de tanto sofrimento. Sei que tudo aconteceu e acontece com a permissão de Deus, e que em todo o tempo Deus é bom. No mesmo mês que Nicole nasceu lá dia 12 de dezembro, alguns dias depois, menos de 15 dias depois, eu solicitei desligamento da empresa. Era o auge da crise econômica do Brasil, Nicole recém-nascida, e agora nós sem plano de saúde, com custo de vida alto que nós tínhamos na época. Como nos manter agora sem emprego? 2009 foi um ano bastante complicado para nós. Foram 12 meses praticamente sem renda alguma. E em 2010, chegamos a quase perder a nossa casa e o nosso carro. Durante todo o momento de crise financeira, em nenhum momento paramos nossas atividades na igreja, nosso compromisso com Deus. Mesmo sem entrar em detalhes com irmãos, em todo o tempo, irmãos nos procuravam e nos abençoavam de forma sobrenatural. No início de 2011, ainda não tinha uma renda fixa, mas comecei a fazer alguns serviços de consultoria. Continuava mandando os currículos, porém não tinha uma resposta positiva. Se eu somasse todos os currículos que eu tinha enviado em 2009, 2010, até o início de 2011, eu já tinha mandado mais de 1.000 currículos, mas pouquíssimas entrevistas, dava para contar praticamente nos dedos. Mas nada de resposta. Deus então começou a sinalizar de que nosso deserto estava chegando ao fim. Em um dos momentos de oração a sós com Deus, Mônica sentiu que Deus nos tiraria de São Paulo e seria para longe. Ela me contou e começamos a orar e a esperar, pois sabíamos que logo chegaria. Os sinais então logo começaram a aparecer. Sim. E em outubro de 2011,
o Alceu veio para Manaus para fazer um trabalho de consultoria. Alguns dias depois do seu retorno para São Paulo, estávamos num shopping em Campinas e quando apareceu uma senhora, nós não conhecíamos, e do nada ela chegou próximo do Alceu e disse: Deus manda lhe dizer que seu emprego está garantido para aquela cidade longe, que deveríamos apenas confiar em Deus e não desanimássemos. Em novembro, a empresa para a qual eu tinha vindo prestar serviço de consultoria aqui em Manaus me chamou para uma conversa. E nessa conversa eles falaram que estavam com uma vaga de controladoria aqui em Manaus. E como eu tinha mapeado todos os processos e conhecia já toda a rotina pelo trabalho que eu tinha feito, eles acabaram me convidando para assumir essa controladoria, assumir esse cargo. E em fevereiro de 2012, nos mudamos para Manaus, graças a Deus. E aqui estamos até hoje. Somos muito gratos a Deus por todas as estações vividas até aqui em nosso casamento. Todo o tempo, Deus esteve ao nosso lado. Em todo o tempo, sentimos a sua presença, a presença de Deus, através das orações e do amor dos irmãos, e de cada amigo, irmão e familiar que esteve conosco nesta trajetória. Somos muito gratos a Deus por tudo que Ele fez e faz em nossa história de vida. E podemos afirmar que no deserto de Deus, Ele nunca nos deixou sozinhos. Amém. Como é bom saber que temos um Deus que cuida de nós com tanto carinho. Obrigado, Alcebiades e Mônica, por nos inspirarem compartilhando conosco um pouco de sua história. Muitos de nós já temos descoberto quanto Deus é bom. Gerações vão e vêm e Ele continua cuidando da sua criação. Quando clamamos a Ele, Ele nos ouve e atende às nossas orações. Seus ouvidos estão sempre atentos ao nosso clamor. Devemos também apresentar constantemente diante dele a nossa gratidão, porque isso lhe agrada. O altar de oração de hoje será conduzido pelo casal Alberto e Adjane Vieira. Eles vão interceder pelas famílias, orar pelos enfermos e agradecer a Deus pelos casais que completam bodas durante o mês de novembro. Altar de oração. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Alberto Vieira e eu sou esposo da Adjane. Eu me chamo Adjane Vieira e sou esposa do Alberto. Nós estamos casados há 27 anos e temos 3 filhos. E para nós, esse momento é um momento muito especial e muito feliz. E nos deixa o nosso coração muito alegre, porque participar desse quadro, o quadro do Altar de Oração, do grupo de enlaçados, do Ministério de Casais da Primeira Igreja Batista de Manaus, é para nós um momento muito especial. Porque ter a bênção dos casais e das famílias é um projeto de Deus e participar desse projeto nos deixa muito felizes. Por isso nós agradecemos a Deus por sua graça e nós podemos participar da sua obra. Nesse momento nós vamos celebrar agora, nós estamos felizes porque vários casais da nossa igreja estão celebrando mais um ano de vida no seu casamento, no mês de novembro. E agora nós vamos parabenizá-los. Queremos parabenizar a união de Felipe e Lígia Muniz, 37 anos, bodas de Aventurina. Ismael Águila, parabéns, 30 anos, bodas de Pérola. Queremos parabenizar também Alexandre e Ariana, 16 anos, boda de Safira. Parabenizamos Cristiano e Áurea Câmara, 45 anos, bodas de Rubi. Thalissa Bastos e Dimas Diego, pelos 2 anos, bodas de algodão, parabéns. Parabéns também para o Wilson e Sandra Alves, 23 anos, bodas de palha. Rosildo e Lidiane Brito, 13 anos, bodas de linho, parabéns. Parabéns, casais que estão aniversariando neste mês de novembro. Nós desejamos a vocês
todas as bênçãos mais escolhidas de Deus para todos vocês. E nesse momento especial, nós queremos aproveitar um momento de oração, um momento de falar com Deus. E nós queremos orar nesse momento, queremos orar pelas famílias, orar pelos casais que estão aniversariando, queremos orar pela igreja e orar pelos enfermos. Então, nesse momento, nós vamos orar nesta hora, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por cada casal, cada vida, Senhor Deus, cada união, Pai, que foi citada aqui, Deus, que completou mais um ano de vida, mais um ano de casamento, Senhor Deus, mais um ano de relacionamento. Ó Deus, queremos te agradecer, Pai, porque Tu faz parte, Senhor Deus, deste relacionamento, Senhor. Sabemos que é tão difícil no mundo de hoje, Pai, estarmos unidos em matrimônio, Pai, mas com a Tua graça, Senhor Deus, com o Teu amor, Senhor meu Deus, derramado sobre a vida de cada casal, Senhor meu Deus, nós conseguimos, Pai. Queremos te pedir, ó Deus, que Tu continues abençoando cada casal, Pai. Que Tu continue abençoando cada lar, Senhor meu Deus. Que Tu, ó Deus, possas proteger e guardar, Senhor meu Deus, cada casal que foi citado aqui. Senhor, que eles possam, ó Deus, sempre, Senhor, entregar suas vidas, Senhor meu Deus, consagrar suas vidas a Ti, ó Pai. Que eles possam, Senhor, sempre orar juntos, ó Deus, sempre, Deus, caminhar juntos, ó Pai, para fazer a Tua vontade, Senhor. Que eles possam testemunhar do Teu poder, Senhor, meu Deus, testemunhar, ó Pai, do Teu amor para outras famílias, Senhor, meu Deus, para outros casais. Ó Deus, queremos te pedir também pelas famílias, Senhor, meu Deus, da nossa igreja, Pai. Queremos te pedir, ó Deus, para que Tu continues abençoando, Pai, protegendo e guardando, Senhor. Sabemos, ó Deus, que tem muitas famílias, ó Pai, muitos lares destruídos, ó Senhor. Vai com a Tua mão de graça, Senhor Deus, Tua mão de misericórdia, Senhor Deus, sobre aquelas famílias, Senhor, e restaura, Pai. Restaura, Pai, para Ti, Senhor Deus, para que a Tua obra seja cumprida. Glorificamos a Ti, ó Senhor, por cada família, Senhor Deus. Glorificamos a Ti, ó Senhor Deus, por cada lar, Deus, que Tu abençoes cada vez mais, Pai, em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Ainda na Tua presença, Senhor, nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor, diante do Teu altar, queremos colocar a vida dos enfermos, meu Deus. Nós temos muitas pessoas carecendo agora da Tua mão de cura, carecendo da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão, meu Deus. Meu Deus, nós queremos suplicar, clamar ao Senhor por Tua intervenção na vida dos enfermos, meu Deus. Pedir do Senhor que o Senhor providencie tudo que for necessário, meu Deus, para que os enfermos possam ter suas saúdes restabelecidas, restauradas, ó Deus, e possa voltar a uma vida normal, ó Deus, e glorificar e honrar o Teu santo nome. Abençoa, meu Deus, a vida dos enfermos, derrama a Tua graça sobre eles. Queremos, ó Deus, também nesse momento, te pedir, ó Deus, pela vida, pela existência da nossa igreja, pelas atividades da nossa igreja, te pedir pela primeira igreja batista de Manaus, meu Deus, colocando diante do Senhor a vida dos nossos líderes, ó Pai, começando pelos pastores, pelos líderes de ministério, ó Deus, que o Senhor venha abençoá-los, ó Deus, com muita sabedoria, com muita disposição e determinação para o Teu serviço, ó Deus, para ajudar e abençoar toda a congregação. Ó Deus, nós queremos te pedir que o Senhor abençoe cada membro da primeira igreja batista de Manaus, em cada área de sua vida, ó Deus. Queremos te pedir pelos projetos da primeira igreja batista de Manaus. Pedir do Senhor que o Senhor abençoe para que os projetos que estão sendo planejados, ó Deus, eles possam ser abençoados por Ti, e cada membro, cada líder possa ser ungido pelo Senhor, Pai, que possam ter suas mentes iluminadas pelo Senhor, sua vida iluminada, para que o Teu nome, ó Deus, possa ser proclamado, que o Teu evangelho possa ser divulgado cada vez mais, possa ser pregado e de forma genuína e fiel ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir pela vida da primeira igreja batista de Manaus. Assim oramos, felizes e agradecidos, porque Tu és o nosso Deus, e a nossa oração é no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Obrigado, Alberto e Adjane. Que o Senhor abençoe ricamente o seu lar. Saber que Deus criou o homem e a mulher e idealizou a família nos leva a concluir que o seu projeto é bom e perfeito, assim como toda a criação.
A música que ouviremos agora, de autoria e interpretação de Asaf Borba, fala da criação, queda e restauração da família. Vamos ouvir? Dá o play. Também a mulher lhes deu um ao outro para amar e servir, e a ambos deu filhos para lhes dar alegria, formando assim a primeira família. Mas desde o princípio o inimigo tentou destruir o que é lindo, o que Deus criou, através da mentira, da inveja e pecado, trouxe a morte e a ira, maculando a família. Mas Deus, sendo Pai, não se deu por vencido, promoveu o resgate do que estava perdido, enviando Jesus, luz divina que brilha, restaurando na cruz sua grande família. E por isso ainda hoje, em qualquer circunstância, Deus ama a família, na velhice ou infância, acima de tudo, do universo e do mundo. Eu sei que a família, eu sei que a família, eu sei que a família é um projeto de Deus. E por isso ainda hoje, em qualquer circunstância, Deus ama a família, na velhice ou infância, acima de tudo, do universo e do mundo. Eu sei que a família, sim, eu sei que a família, eu sei que a família é um projeto de Deus, é um projeto de Deus. O que é a família? Existem muitas concepções e ideias sobre esse assunto, mas o nosso interesse é saber qual o conceito bíblico de família. Esse será o tema da sugestão do mês para o nosso Momento cultural. A dica do mês é um pouco diferente. Daisy e Aderson indicam para nós um podcast muito interessante. A Faculdade Batista do Paraná grava periodicamente um programa intitulado Praxis Podcast. No episódio 5, que foi ao ar em 13 de abril desse ano, Tiago Vercelino entrevista o pastor Helder Cardim e sua esposa Juliana,
O tema é Família como padrão cristão para a sociedade. Qual é o papel da família cristã na sociedade? Pastor Helder e Juliana abrem a porta de sua casa para falar da família deles. Com vasta experiência no ministério familiar e aconselhamento de casais e sólido embasamento bíblico, eles estabelecem princípios para a família que, certamente, impactarão vocês. Pastor Helder e Juliana são missionários da missão Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo. Eles têm 2 filhos. Ele é mestre em teologia pastoral e doutor em ministério. Também é chanceler das escolas teológicas da Organização Palavra da Vida Brasil e professor pesquisador do Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia. Ela é licenciada em teologia, pós-graduada em aconselhamento bíblico e mestre em ministérios cristãos. Também é professora no Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia. Para quem não está acostumado a ouvir podcasts, basta acessar o endereço que está aparecendo na sua tela. Estamos disponibilizando também no chat e no WhatsApp dos Enlaçados. Temos certeza que gostarão muito de ouvi-los. O Papo Reto de hoje terá como tema Homem e Mulher os criou. A criação de Deus é um tema bíblico por excelência. Por isso, nós convidamos para falar sobre esse tema um casal que, sem sombra de dúvida, tem conhecimento do assunto, experiência de vida e amor pela palavra de Deus. Convidamos para esse papo reto o pastor Norton Hiker Lages, pastor presidente da Primeira Igreja Batista de Manaus, e sua esposa, Alice Oliver Lages. Nossa querida irmã Alice não pôde participar, pois precisou estar em viagem. Ouçamos então o pastor Norton Lages. Papo Reto. Eu agradeço o privilégio de ter sido convidado para trazer uma palestra para o grupo de casais da Primeira Igreja Batista de Manaus, a minha igreja, a respeito de Gênesis capítulo 1, versos 24 a 30, que passo a ler. Assim diz o texto, que é a revelação sobre a criação no 6º dia da criação. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. O primeiro ponto da minha palestra tem a ver com o fato de que Deus é criador. É o que nos ensina a Bíblia, que nós sabemos ser a revelação de Deus. Assim cremos, mas o mundo à nossa volta rejeita, despreza esta verdade. Aliás, vivemos em tempo de negação de verdades absolutas. Tudo hoje é relativo. Cada um tem a sua opinião e todas elas são tidas como igualmente válidas. Vivemos debaixo da influência da teoria da evolução,
que é apresentada ilegitimamente como ciência. O resultado da aceitação da teoria de Charles Darwin sobre a criação é a negação de Deus e a negação da sua criação. É um fato curioso que no final da sua vida, Charles Darwin tenha afirmado em carta para um amigo que não estava certo de que o mundo e o que nele há era mesmo fruto do acaso. Certa vez ele afirmou o seguinte, aspas, se fosse possível demonstrar que a célula, por sinal que ele dizia ser um aglomerado de carbono, que a célula não é formada por constantes modificações, que tem características permanentes, a sua teoria seria desacreditada. É interessante lembrar que o que ele temia aconteceu, pois houve descobertas impressionantes a respeito da natureza da célula. Já está provado que a célula tem características permanentes. Eu quero citar alguns fatos da história da ciência nestas descobertas fabulosas. O bioquímico alemão Friedrich Miescher descobriu o DNA em 1869, quando pesquisando sobre pus. Ernest Ruska, um Nobel de Física no ano de 1986, inventou em 1931 o potente microscópio eletrônico que possibilitou desvendar grandes verdades sobre tudo, mas sobre a célula em particular. Em 1953, dois cientistas famosos, Watson e Crick, descobriram a estrutura do DNA. E em 1977, Frederick Sanger descobriu o sequenciamento exato do material genético da vida, que armazena e transmite precisamente as informações genéticas em cada célula. Charles Darwin nada sabia sobre DNA. A complexidade do mundo e dos seres é a absoluta obra de Deus, pois Ele é o Criador. Vejamos o testemunho bíblico a respeito desta verdade, de que Deus é o Criador. Eu leio em primeiro lugar no Salmo 33, versos 6 e 7. Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele junta um montão em águas do mar e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Para termos um exemplo do Novo Testamento, vamos então ao livro de Atos. Como sabemos, livro de história da igreja por excelência. E o testemunho que quero ler é o do apóstolo Paulo no Areópago, falando, ele está registrado em Atos 17, versos 24 a 28, a seguinte palavra. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um homem só fez todas as nações que habitarem sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Naturalmente que o texto continua, mas isto é suficiente para entendermos que fomos, sim, criados por Deus. Deus tudo criou.
É importante esta afirmação: dele nós somos geração. Nós somos resultado da criação intencional de Deus. Deus criou tudo, mas o texto nos fala que Deus criou, e isto é absolutamente importante para esta palestra, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Esta palavra, à sua imagem e semelhança, é uma afirmação muito forte e tem a ver com a grande singularidade do ser humano. E esta singularidade não é uma referência geral à humanidade, mas sim uma referência a homem e mulher, seres distintos e valiosos, que refletem Deus. Uma seita dita cristã, não sendo cristã, afirma que a imagem e semelhança tem a ver com o fato de que Deus é igual a nós somos iguais a Deus, assim fomos criados, isto é, fisicamente. Naturalmente que rejeitamos esta afirmação, porque em João capítulo 4 e verso 24 nós aprendemos que Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Imagem e semelhança tem a ver com o fato de que somos capacitados por Deus, feitos à sua imagem e semelhança, para podermos ter comunhão com Ele, para conhecê-lo, entendê-lo e obedecê-lo. Quanto ao fato de que fomos criados macho e fêmea, como afirma o verso 28 desta leitura, nós devemos pensar que, fundamentalmente, biologicamente, só há 2 gêneros na natureza. Até algumas feministas radicais, como por exemplo Camille Paglia, se curvam a essa verdade. Notem o que Camille Paglia afirmou. A fria verdade biológica é que cada célula do corpo humano existe e permanece dentro do código macho ou fêmea. As ambiguidades sexuais são anomalias raras e não a regra. Quem não é homem é mulher. E este é o fato mais fundamental do que é ser humano. Apesar desse reconhecimento de muitos, a ideologia de gênero, que está muito comum hoje, apregoa que gênero é uma construção social e imagina muitas opções de gênero. Na última vez que viajei para os Estados Unidos, quando eu recebi um formulário para afirmar algo sobre mim, estava escrito lá sobre sexo: macho, fêmea e outro. E eu li que numa universidade dos Estados Unidos, no formulário de recepção dos estudantes, existem 7 possibilidades para gênero. A sociedade, então, vai forçando todos a usar a designação que cada ser humano prefere. E exige isso para que pessoas que têm estes pensamentos não sejam constrangidos ou tratados de maneira preconceituosa. Estes lutam para parecer o que desejam ser, como se fosse isto possível. Esta é a política da ideologia de gênero. Alguns, encabulados talvez com este fato, preferem não declarar qual é o seu gênero. Os adeptos da ideologia de gênero dizem que o ser humano é quem ele imagina ser. Isto é, ele pode ser homem ou mulher, não se baseando isto em realidade científica ou verdade, mas simplesmente na construção social, segundo eles entendem. Esta ideologia de gênero, lembremos, apareceu nos anos 70, liderada pelo controvertido teórico social chamado John Money, e foi seguido por acadêmicos das ciências sociais em muitas partes do mundo. A ideologia é provada falsa, visto que as palavras têm significados conhecidos. Assim, sexo se refere à biologia, tem a ver com
a ser macho ou fêmea e ao ato sexual em si. Gênero, desde o século XIV, é uma referência à essência do que é ser homem ou mulher. É referência à cooperação entre homem e mulher para poderem procriar outros seres a eles semelhantes. Já gênero vem do latim gonos, quando o gênero masculino ou feminino estabelece relação com o gênero oposto, nova vida é gerada. Gênero se refere a uma experiência inerentemente heterossexual. A raiz gene de gênero é distintamente associada à gênesis, que é início, e também a genitais. Portanto, gênero não é uma construção social. Por definição, é a primeira função da natureza como criada por Deus. A palavra sexo, quero lembrar ainda, vem do latim e significa dividir, separar a humanidade em dois grupos, homem e mulher, semelhantes, mas diferentes em cada célula. Assim sendo, sexo e gênero são dois lados objetivos da mesma moeda. Deus criou macho e fêmea, Deus criou homem e mulher, e tendo criado homem e mulher, ele avaliou, como nós lemos há pouco, e disse, e eis que tudo era muito bom. O tratamento hormonal a que os trans se submetem conseguem sim apenas levar mulheres a se masculinizarem e homens a se feminilizarem, mas ainda permanecem invariavelmente homem e mulher, como criados por Deus. O tratamento hormonal para a suposta mudança de gênero tem efeitos colaterais nos que se submetem ao experimento. Não apenas efeitos físicos, mas efeitos emocionais e espirituais, como é matéria de pesquisas sérias no nosso tempo. Deus criou homem e mulher, e sabemos pelas próprias Escrituras que com propósitos definidos. Eu separei para comentar mais o propósito assim citado: multipliquem-se, frutifiquem, procriem. Sexo e gênero, masculino e feminino, não são apenas identificação e determinação quando homem e mulher são gerados. De fato, sexo e gênero é o que somos e, consequentemente, o que podemos procriar por causa do projeto de Deus ao nos criar assim, homem e mulher. Em Mateus 19, Jesus afirma o propósito de sermos homem e mulher, portanto, para constituir família e nos tornarmos um. No livro de Gênesis, nos tornarmos uma só carne, igualmente em Mateus capítulo 19, versos 4 a 6. Nesta aliança singular e permanente, nós somos, por Deus, capacitados para produzir vida, gerar vida conforme a nossa espécie, e o plano de Deus é que isto ocorra dentro do casamento. Devemos lembrar que Deus, ao criar, se apresenta como plural. Lembremos-nos, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Portanto, a Bíblia revela que Deus é um só, mas ele existe, segundo a revelação, em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, o que significa que Deus é relacional e criou o homem e a mulher para relacionamento pessoal e amoroso, que é experimentado na relação comum, mas especialmente na relação íntima do corpo, alma e espírito, no casamento. O plano revelado por Deus deve nos levar sempre a valorizar o ser humano e também toda forma de vida. Como Deus planejou, sexualidade, relacionamentos e casamento são o propósito de Deus, que revela distintamente
o seu caráter e que permite ao ser humano experimentar alegria, união, prazer e vida quando somos obedientes às suas orientações. É importantíssimo reconhecermos que o relacionamento íntimo de homem e mulher no casamento deve ocorrer após aliança publicamente celebrada e reconhecida pela sociedade, e é plano de Deus que deve ser honrado. Hebreus 13, 4. Honrado seja o leito sem mácula. A comunhão física, emocional e espiritual de homem e mulher, um homem e uma mulher, é propósito de Deus e dá prazer mútuo como expressão de verdadeiro amor, como meio de gerar vida e perpetuar a espécie humana. Mas, como sabemos, veio a queda no pecado, a desobediência, que, quando ocorreu, introduziu a tragédia da separação de Deus e o abandono do padrão de Deus para a vida familiar. Muito cedo, a humanidade se desviou do plano de Deus. As culturas foram se tornando idólatras, imorais, desajustadas, e a família hoje continua a evidenciar o desvio do propósito e projeto divino. Em nossa cultura, o relativismo moral, resultante da negação das verdades objetivas e absolutas, continua gerando tragédias sem fim. Sem Deus, a imaginação rebelde do ser humano aceita e se entrega a muitas fantasias e arranjos estranhos de relacionamentos pretendidos como relacionamentos familiares, e como resultado experimentam culpa, sofrimento e desesperança. A doutora Judy Slattery é uma cristã, psicóloga clínica nos Estados Unidos e que está constantemente orientando famílias e casais. E ela afirma o seguinte: a igreja tem sido afetada pela cultura contrária a Deus. Lamentavelmente, para muitos na igreja, o comportamento é desconectado da orientação da vontade do Criador. E as estatísticas comprovam isso. Ela cita, naturalmente, pesquisas relacionadas ao seu país, os Estados Unidos. Mas as pesquisas do Brasil são muito parecidas com esta que ela cita. Mas a doutora Judy Slattery cita: 41% da igreja entende que coabitar sem casamento é aceitável. Mais de 60% na igreja se demonstram favoráveis a relacionamento sexual antes do casamento. 32% dos homens entre 18 e 35 anos são viciados em pornografia e 20% das mulheres passam pela mesma crise. 54% de pessoas na igreja aceitam o relacionamento homoafetivo como algo natural. Assim é que ela constata, e nós constatamos também, que muitos, lamentavelmente muitos, na igreja, têm a Bíblia como antiquada e não a consideram mais autoridade sobre sua vida. Outros ainda creem nos princípios e valores revelados na Bíblia, mas não resistem às pressões de conformação com os padrões da sociedade em geral, ou ainda demonstram ter dificuldade em administrar os desejos sexuais que são naturais, são normais na vida de seres humanos fisicamente sadios. O que fazer? A orientação bíblica nos socorre, pois ela nos inspira em muitos textos a viver de forma disciplinada com auxílio do Salvador Jesus e as instruções constantes na palavra. O apóstolo Paulo escreve muito a respeito deste assunto. Em Efésios, no capítulo 4, versos 17 a 20, leio, 17 a 20.
Isto, portanto, digo no Senhor, testifico. Não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Pecado é dureza do coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. E do outro lado da página, no capítulo 5, apenas os versos 3 a 5, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza e idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Esta doutora Judy Slater é psicóloga clínica, ela orienta muitos casais, e é interessante o que ela diz para ajudar casais no meio destas dificuldades tão incentivadas pela sociedade de uma vida fora do padrão de Deus. Ela diz assim, os casais, assim que ela ensina, para viver em comunhão completa, como planejado por Deus, devem reconhecer que o relacionamento íntimo, adequado, exige adaptação constante, pois a relação é mais que uma atividade, é muito mais uma jornada, sendo o casamento a linha de partida e não a chegada. A jornada exige criatividade, paciência e tempo para se tornar abençoadora e satisfatório. Ela trata de problemas de expectativas irreais, inclusive para rápida adaptação logo nos primeiros dias ou meses da relação íntima de homem e mulher. Se tornar um é projeto divino no casamento. Mas vamos lembrar o que a doutora Judy Slater diz, é uma jornada. Em um dos seus livros, ela ilustra esta jornada do casamento para adaptação, não apenas no sentido da vida íntima, mas em todos os sentidos, para nos tornarmos um, com alguém que compra um jogo de Lego, compra uma caixa de Lego. Naturalmente que existem lá muitas partes, e elas precisam ser estudadas e utilizadas de maneira conveniente e adequada para que possamos produzir o que desejamos. As crianças fazendo isso, talvez produzam um carro, uma casa, um posto de gasolina, enfim, o que tem em sua mente. No caso do casamento, devemos procurar produzir o que tem sido e é demonstrado na palavra como plano de Deus para a vida a dois e para a vida familiar. O texto inicialmente lido, declara, como bem sabemos, outros propósitos de Deus ao criar homem e mulher. Isto é, além do tornar-se um e procriar. Em Gênesis, como encontramos em Gênesis, no capítulo 1. Por exemplo, um dos outros propósitos é sujeitarmos a terra, administrarmos a natureza. Administrarmos a natureza. Dominar a natureza, o mundo. A ideia aqui é sempre a ideia de administrar. Eu concluo, então, com o resumo da palavra de Deus sobre como o homem e a mulher devem agir no seu relacionamento. Eu imagino que os irmãos que têm muito conhecimento da palavra de Deus já sabem que eu estou abrindo o texto bíblico
para Efésios, no capítulo 5, versos 21 em diante. Texto absolutamente fundamental para a vida familiar, especialmente a relação entre marido e mulher. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Convém lembrarmos, reconhecermos que é por causa de Cristo que vivemos essa realidade. Sujeitem-se um ao outro. Eu quero começar pelo marido. O marido ame a esposa sacrificialmente, conforme o modelo de Cristo, que se sacrificou pela igreja. Ame a sua esposa como o seu próprio corpo. A mensagem bíblica que já recebemos de Gênesis é que agora, por causa da relação, por causa do casamento, marido e mulher são um. Em Gênesis, a ideia de ser um é a ideia de estar colados um ao outro. A ação de ser um tem consequências no outro. A ação que eu opero tem consequência no outro. Porque nós nos tornamos uma só carne por orientação de Deus. A esposa coopera, ela é cooperadora do homem, é sua ajudadora capaz. Algumas traduções bíblicas é ajudadora idônea. Este foi o plano de Deus e continua sendo. E ela se sujeita ao seu marido, como a Cristo, por reconhecer que o seu marido tem a missão de liderar, mas a missão de liderar amorosamente. Isso jamais diminui a esposa, mas é uma honra saber que ela é realmente amada. O amor, o modelo do amor mútuo é declarado nas Escrituras de maneira muito especial, no maravilhoso texto de 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4, com que eu termino esta breve palestra. O amor é paciente, é bondoso, não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor assim, é a minha tradução preferida, jamais acaba. Que Deus nos abençoe para que vivamos os propósitos de Deus na nossa vida familiar. Que Deus nos ajude para sermos fiéis a Deus e ao nosso cônjuge. Amém. Obrigado, pastor Norton, pela palavra tão esclarecedora. Que Deus continue abençoando o seu ministério e usando a sua vida poderosamente. Que pena, já estamos terminando, mas estamos muito felizes em saber que muitas famílias estão sendo edificadas e alimentadas a cada mês pelo programa. E se gostaram, deixe um like e compartilhe o link com famílias amigas. O programa continua disponível no canal da PIB Manaus no YouTube.
Durante o programa, vocês podem se comunicar conosco pelo chat do YouTube. Também está disponível o WhatsApp do Grupo Enlaçados. Mas, se vocês estiverem vendo o programa em outro horário, podem deixar o seu comentário no campo próprio. Nossa igreja já está se reunindo presencialmente aos domingos, mas continuamos com alguns programas nas redes sociais. Será sempre uma alegria ter a sua presença conosco. Encerramos trazendo um precioso texto da Palavra de Deus de autoria do apóstolo Paulo, que assim escreveu aos Efésios, capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agradecemos a confiança dos líderes Deise e Aderson por dar-nos essa oportunidade de apresentar o 8º programa Um Lar de Fé. Sentimos-nos muito lisonjeados. Então, fiquem com Deus e até a próxima edição do programa Um Lar de Fé.